que eram, evidentemente, em primeiro lugar o cinema americano, depois um pouquinho o cinema europeu, e em terceiro lugar veio o cinema brasileiro. Porque ele tinha um pedacinho desse tempo, né? Em geral, das piores datas, data que todo mundo ia para a praia ou ia para a montanha, então dava para o cinema brasileiro, o resto do osso, né? E sempre foi uma política muito difícil essa. O que aconteceu? Desde o tempo de Humberto Mauro, que os produtores queriam a obrigatoriedade de exibição. Nós queremos que o governo obrigue, nos dê um pedaço do espaço desse tempo na sala de cinema. Então essa famosa lei da obrigatoriedade começou com Getúlio, 8x1, depois foi evoluindo, até chegar a 150 dias por ano, ou 120 dias por ano. O que daria mais ou menos 30% do mercado para o cinema brasileiro. Nesse momento, o cinema brasileiro cresceu economicamente, cresceu na quantidade, etc., né? Mas essa coisa da obrigatoriedade se chocou com o quê? O mercado tradicional caiu muito, porque apareceu a televisão, né? E a televisão tomou muito do público popular dos cinemas, as salas de cinema foram fechando. Depois veio o mercado do videocassete, é outra coisa. Agora os novos canais, né? O satélite e cabo também tiram o público da televisão network, vão pegar também o público, é uma grande diversificação na área do consumo e do mercado. Então, existindo isso, o cinema brasileiro poderá então ocupar mais espaço. Estava voltando por isso. Sem falar do videocassete. O vídeo home é um mercado livre, caótico, até ele foi muito tempo pirateado. Hoje a pirataria diminuiu bastante, mas ela existe. Mas de qualquer forma, nesse mercado, que não há imposições do grande vendedor, quer dizer, no caso antigamente do cinema, o grande distribuidor dos melhores filmes, ele impunha, ao lado dos melhores filmes, ele impunha um pacote, era obrigatório. Quer este filme, é obrigado a levar mais 10. Assim como as cervejarias fazem, né? Que se você quiser vender tal cerveja, tem que vender tal Guaraná. Isso faz parte do negócio, faz parte da luta pelo mercado. Então eu vejo com muita felicidade essa abertura de novos canais, etc. E a possibilidade não só de exibir os filmes brasileiros, os filmes antigos, e também de coprodução, de participar de produções novas, sejam programas específicos de televisão, ou mesmo filmes, como na Europa. Na França é comum, na Europa é comum, filmes de longa-metragem para cinema com a participação da televisão. É bom lembrar que o esquema censura sempre existiu no Brasil, né? Eu sempre digo assim, qual é a relação do Estado com a cultura no Brasil? A primeira relação, que durou muito tempo, foi essa de censurar, o poder de censura que o Estado tem. Por exemplo, o Rio 40 Graus foi proibido na época da Constituição de 56. Né? Foi proibidíssimo, tal. Mas ainda bem que era um regime constitucional, pudemos ir para a justiça e ganhamos um mandado de segurança e o filme foi liberado. Agora, no tempo da ditadura militar, realmente era inesperada a presença do Estado, podia acontecer a qualquer momento, né? E ela tinha também o poder final. Todo filme tinha que ir para a censura, tinha que ir para Brasília, né? Então era peregrinação de cineastas, autores de novela, ali, encontrando no Hotel Nacional, porque a censura chamava cada um pessoalmente. Toda vez que ia para Brasília, tinha um problema com o filme, eu pensava assim, bom, adeus, não sei se eu vou voltar. A verdade é que a minha paranoia aumentava no momento desses, né? E eu tive diálogos difíceis com a censura, com os meus filmes, né? O que acontecia na época, na realidade, é que era uma coisa tão violenta, porque tinha que passar pela censura, senão não podia exibir o filme, né?
que os projetos começaram a ficar cada vez mais metafóricos, para poder passar pela censura. Eu estou falando dos projetos, digamos, do grupo chamado Grupo do Cinema Novo, né? Cada um começou a fazer o filme cada vez mais com uma linguagem mais complicada, pensando que poderia passar o mesmo discurso. Qual era o discurso do Cinema Novo? Era aquele discurso libertário, não é? e socializante. Então, eram essas duas coisas, denúncia de tudo que fosse contra essa ordem de ideias. Evidentemente que esse discurso, através da metáfora, né, fica inutilizado, ele fica tão não é, cortado, tal que o público para esse já não entendia mais. Então, isso foi outra consequência da censura. Agora, pior mesmo, que essa não dá para medir, não dá para ferir, foi cortar o projeto no nascedor, isso é na própria ideia. Eu vou fazer isso e nem pensar, vai ser proibido, né? Quer dizer, quem podia arriscar alguma coisa, dinheiro, trabalho, tal. Esse filme não dá para fazer, então os projetos eram abortados, né, no nascedor. Eu acredito que isso tenha acontecido também nos outros setores da criação cultural, né, não só no cinema, assim, em todos os lados, né? No teatro, na música, etc. Agora, o cinema é aquele que tem mais, quer dizer, tem um risco maior, um risco material maior, porque custa caro. Então, evidentemente que só a ideia de poder ser censurado, ser proibido, o filme já morreu, não acabou. Eu acho que agora está na idade de acreditar. Eu acho que tive uma formação, não dava tempo para pensar nesse assunto, né? Então, mas agora, com o tempo, com a meditação, o espaço maior de especulação, etc., a gente tem que, por que não, né, acreditar em Deus? Na realidade, a ideia de um filme, o projeto de um filme, nasce dentro de mim, quer dizer, em comparação com alguma coisa, com uma experiência, com uma vivência, etc. Em outros casos, foi assim, o seguinte, uma proposta. Alguém me procurou, dizendo, quer fazer um filme e tal? Tem uma história aqui para você fazer, como, por exemplo, Boca de Ouro, a peça do Nelson Rodrigues. Quem me propôs foi o Gerson Valadão. Então, aí o meu processo de trabalho foi ler a peça e imaginar aquela peça no cinema, quer dizer, em filme.